meu Pai. Então que nesta noite, Senhor, venha somente reinar, meu Pai, a adoração ao teu santo nome, meu Pai. Que nesse exato momento, Senhor, nós venhamos estar somente, Senhor, com um propósito, com um pensamento aos céus, meu Pai, com um propósito, com a adoração ao Senhor, meu Pai. Então que nesta noite, Senhor, o Senhor fale poderosamente conosco, meu Pai. Assim eu te peço, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A graça e paz, meus irmãos. Pode sentar glorificando o nome santo do Senhor. Vamos adorar o nome santo do Senhor com os louvores da nossa harpa cristã. 243. Hino de número 243. Sabemos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso. Pousaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, se nos relasses pra ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito com fogo lavra, enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida pra tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos a pureza em nós tu vejas. Abençoa a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Glória a Deus, aleluia. 225. Na batalha contra o mal, ser valente. Contra o mal, ser valente. É quem marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Ó, não deixes tua cruz. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com e tormento valor, cheio do Consolador, ser valente.
seja aqui onde for, escutado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, Pelejando por ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com autorismo e com poder, ser valente, fraco sem o mal temer, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil, em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Glória a Deus, aleluia. A igreja quer escolher o hino? Quanto? 151. Canta aí, hein, João? Hino de número 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica aos pés de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvor e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala como amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me em cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som para teus filhos fala, e no caminho bom pela bondade os guia a
pede o santo dom, quererão consagrar-se para a sua vida dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala com muito amor, vencendo para sempre, livre de antipor. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouve tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, Adora o nome santo do Senhor nessa noite. Ele já se faz presente nessa casa. mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, Quero a te louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre. livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouve tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Vamos se colocar de pé, aqueles que podem, amados, em reverência à santa palavra de Deus. Abramos as nossas Bíblias nessa noite. Salmos de número 91. Salmos de número 91. Nós vamos estar lendo dos versos 1 ao 9. Sabemos que Salmo não contém capítulos e sim números, e não é versículos e sim versos. Então, Salmos de número 91, versos 1 ao 9. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor nesta noite. Salmos de número 91, versos 1 ao 9. Glória a Deus. Façamos a leitura, igreja, a qual diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Amém?
Curva sua cabeça, eleva o seu pensamento a Deus neste momento. Vamos dirigir mais uma breve oração ao Senhor. Pai amado e querido, nós te rendemos graças, Senhor Deus, porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso, pois até aqui, ó Senhor, o Senhor tem cuidado de nós. Continue agindo, continue operando, Pai, sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, porque Tu nos conhece em particular, em especial a cada um de nós e o que nós necessitamos. Sabemos que Tu és um Deus zeloso, de boas obras, que assim como o Senhor cuidou daquele povo no deserto, suprindo eles em todas as suas necessidades, eu creio que conosco não será diferente, Pai. Que nessa noite o Senhor continue tendo a primazia deste lugar, que nós apenas venhamos ser, Pai, instrumentos, ferramentas em Tuas mãos para a Sua glória, para o Seu louvor, para a Sua adoração. Usa poderosamente, Pai, nesta noite, aquele que for ministrar a Sua palavra, conceda sobre ele a unção, a graça, o poder, a sabedoria e a revelação dos céus para falar poderosamente ao coração do Teu povo, da Tua igreja. Continue recebendo os nossos louvores, a nossa adoração, tudo aquilo que for apresentado nessa noite, Pai, seja para a Tua glória, seja para o Teu louvor. Que nessa noite, Pai amado e querido, cadeias venham ser quebradas, gigantes venham ser vencidos, Pai, barreiras venham ser despedaçadas, porque cremos, Pai, que maior é aquele que está conosco do que aquele que vem contra a nossa vida. Continue, ó Espírito Santo de Deus, se derramando sobre este lugar, sobre os nossos corações, que o Teu povo venha sair dessa noite aqui jubilando, regozijando, transbordante na Tua presença, porque já sentimos a Tua presença se movendo sobre este lugar. Tenha liberdade, Pai, de estar curando o enfermo, dando vida, Pai, ao cansado, ao aflito, levantando aquele que se encontra prostrado, dando a vitória ao Teu povo, à Tua igreja, porque sabemos, Pai, que em todas as coisas, Pai, nós somos mais do que vencedores. Continue agindo, continue operando, continue trabalhando poderosamente nessa noite, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Neste momento o louvor vai estar adorando ao Senhor com hinos. Graças e paz, igreja. Mais uma noite em que nós estamos aqui reunidos para engrandecer e exaltar ao nome do Senhor. Motivos nós temos de sobra para ficar em nossos lares, choramingando, reclamando, se lamentando. Mas nós temos um Deus, a qual vale a pena erguer as nossas mãos e servir, porque Ele é maravilhoso em nossas vidas e Ele tem feito coisas sobrenaturais. Mas Adriele, tem sido tão pequenininho. O Senhor, Ele opera nas coisas pequenas. Então, se você está aqui nesta noite, louve o Senhor, adore o seu coração, mesmo que você esteja passando por uma luta, por uma dificuldade, uma chateação, uma tristeza, adore ao nome do Senhor, se entregue totalmente a Ele e cante, louve ao Senhor. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele escuta o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Erga suas mãos e declare isso a Ele. Ainda que o quê? Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que
te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Pega suas mãos e adora o Senhor. Ainda que pra te servir, Jesus, eu não tô te ouvindo declarar isso a Ele. Fale a Ele, e mesmo diante das dificuldades você estará louvando a Ele. Sofrer contigo é bem melhor. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. Muitas vezes nós pensamos que o Senhor não nos ouve, o Senhor não nos escuta, o céu está fechado. Mas saiba que Ele escuta as nossas orações, os nossos pedidos. Ele escuta aquilo que nós pedimos com o coração quebrantado a Ele. E Ele não vai te deixar sozinho em nenhum dos seus momentos. Ele vai estar com você quando você estiver caído, prostrado, chorando, sofrendo. Quando você achar que você vai cair, que você vai falar: Senhor, essa luta eu não aguento. Ele fala assim: você aguenta porque eu estou contigo. Você aguenta porque eu te sustento. Você aguenta porque eu te tomo pelas mãos e te ergo e te levanto. No momento da nossa angústia é difícil a gente abrir os nossos olhos e enxergar essa verdade que a própria palavra nos fala, que Ele estará conosco em todos os momentos. Mas nesta noite o Senhor, Ele te lembra mais uma vez: Ele está com você em todos os momentos. Ele não te deixa sozinho. Ele é aquele que entregou o seu próprio Filho por amor de cada um que está aqui nesta noite. Se Ele foi capaz de fazer isso, você acha que Ele não vai te segurar pelas suas mãos e te sustentar em cada situação? Feche os seus olhos. Se você não conhece a letra do louvor, escute, medite. Se você conhece, louve a Ele e receba esse louvor. Aleluia. Santo Deus. Estou contigo, ó meu filho. Nunca
nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem. Olha o que ele fala. E de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e pra sempre serei teu Senhor. Se entrares na fornalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido e pela seta ferido, eu tão meigo com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para a minha lei. E olha o que ele faz por você. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, amém? Aplauda o nome do Senhor e nós agradecemos a nossa oportunidade. Glória a Deus. Podem tomar assento, igreja, louvando, adorando e exaltando ao Senhor, porque a presença do Senhor já é real em nosso meio. O Espírito Santo já se move sobre este lugar. Aleluias. Neste momento eu gostaria de abrir uma oportunidade ao diácono Cláudio, vai estar dando uma primeira palavra da parte do Senhor, e a igreja também tem a oportunidade de louvar, de adorar o Senhor com seu glória a Deus, com seu aleluia, porque eu costumo sempre dizer, se nós estamos aqui, foi porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou, nos guardou e nos fez mais do que vencedores. Cumprimento a igreja com a graça e a paz. Aleluia. É com muita alegria que mais uma vez estou na presença do Senhor. Sabemos que
Esse sol está escaldante, né? Às vezes a gente chega na igreja já cansado, né, do dia. Muito sol mesmo. Mas Deus tem dado graça e até aqui Deus tem nos sustentado. Quero deixar um versículo que se encontra em João. Aleluia. Primeiro João 1. Desculpa, irmãos, espera aí só um minutinho que eu acho que João 1:29 diz assim, ó: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com águas. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousou sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com águas, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aleluia. Aqui a gente vemos uma passagem que fala do batismo de Jesus, a qual João, né, ele vinha antes de Jesus ali propagando, preparando o caminho para apresentar a Jesus naquele momento. E o que me chama a atenção nesse versículo, nessa passagem, é que, sabendo João que ele não era digno de estar ali e batizar Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio para remir os nossos pecados, e ainda assim Jesus permitiu que ele, sendo, né, um homem comum como nós, homem fraco, frágil, cheio das nossas fraquezas, ainda assim Deus o permitiu, né, estar ali e ainda batizar a Jesus. Então, eu vejo, irmãos, que essa passagem ela nos mostra que não importa as nossas fraquezas. Às vezes ontem foi um culto de Santa Ceia, e um momento muito maravilhoso para a gente refletir em tudo aquilo que a gente temos vivido até aqui. Vimos que nenhum de nós, eu particularmente, às vezes me pego me perguntando, falei, de onde Deus me tirou, da onde que era para mim estar hoje. Sabe, irmãos, eu vejo a história que eu vivi lá atrás e que era para não ser boa hoje. A minha história, alguns já conhecem, sabe que eu não vim, né, de um berço evangélico, vim do mundo, conheci lá o mundo lá fora, e o caminho que eu trilhei lá fora não era um caminho bom para que eu seguisse. Tenho certeza que de repente eu nem estaria mais vivo, ou quem sabe preso, fazendo algumas coisas que eu fazia lá fora. E sabemos que eu nunca, às vezes eu me peguei perguntando para mim, falei, como que Deus ele achou graça em mim e me aceitou na presença dele, sabendo que eu não tenho nada para oferecê-lo. De tamanho o poder que ele é, tudo que ele pode fazer e quantas pessoas, né, ele pode usar, né, para fazer qualquer coisa nessa terra. E eu fui um escolhido, e você foi um escolhido para estar aqui, né? A gente vimos as nossas fraquezas. João, ele se deparou com as fraquezas dele diante de Jesus, falando, meu Deus, como que eu vou batizar o Senhor, o Messias? Como é que eu vou batizar o Messias diante de tantas fraquezas que o ser humano nós temos, né? Às vezes a gente achamos que
somos perfeitos, temos que ser 100% perfeitos. Eu acredito que se a gente chegar ao estado de perfeição, nem aqui a gente estaríamos, né? Deus já tinha nos recolhido para Ele. Então eu me deparei ontem me refletindo na minha vida e falando quão grato eu sou a Deus, quão grato eu sou a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida até aqui, pela transformação que Ele tem feito na minha vida, pela transformação que eu tenho visto Ele fazer na minha família, na vida do meu irmão, por tudo que Deus está fazendo na minha vida. O caminho que eu andava outrora, eu tenho certeza que, irmãos, eu passaria longe da igreja. Eu passaria longe de ter uma vida na paz que eu vivo, na tranquilidade, ainda que as dificuldades, ainda que todos os tormentos da vida da gente, do dia a dia da gente vêm, mas saber que eu posso estar aqui hoje, com saúde, com meus pés no chão, na rocha, sabendo e tendo a certeza do caminho a qual eu estou seguindo hoje. Porque outrora eu andava num caminho que eu não tinha a certeza qual que seria o final da minha vida. Mas, e sabia também da vida leviana que eu vivia, né? E, como eu disse aos irmãos, eu me peguei refletindo em tudo o que eu passei, toda a minha história, da minha vida, toda a trajetória que eu vivi, eu e a minha família, eu e meus irmãos. E eu entendi, irmãos, o amor que Deus tem por cada um de nós, independente das nossas fraquezas. Deus, eu li uma passagem e Deus ele fala que não é por mérito, não é por obra, mas pela graça. Porque os nossos pecados já foram pagos por Jesus, não é por nós. Que aquilo que a gente faz aqui na terra é somente a gratidão que a gente devemos mostrar a Ele, em servi-lo com amor, com dedicação, com o coração, não por mérito, não para mostrar, não para aparecer para alguém, mas sim para agradar a Deus, sabe? Então hoje eu fico feliz, eu sou grato a Deus, a esse ministério que tanto tem abraçado a gente, a Deus, né, que colocou essa igreja para a gente estar cultuando, estar adorando e estar nos pastoreando a nós, né, o pastor Marcos. Então eu fico feliz por hoje ter o privilégio de estar na presença do Senhor. Eu quero deixar aqui a minha gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito por mim, pela saúde, por tudo que eu tenho vivido até aqui, pelas experiências que eu tive, por tudo que eu tenho passado na minha vida. Sou 100% grato a Deus, porque eu sei que eu não sou merecedor de estar aqui. Tenho certeza que muitos estão lá fora hoje, de repente caçando uma bituca de cigarro, somente para fumar uma pedra, para se enlouquecer a noite inteira. Minha irmã está aí na vida terrível que o crack ele proporciona, que o inimigo proporciona. E eu tenho certeza que um dia Deus vai fazer uma obra na vida dela. E eu tenho certeza que assim como eu hoje tenho uma oportunidade de estar aqui adorando a Deus, tenho certeza que muitos que estão lá fora um dia vai ter essa oportunidade. Mas nós que estamos aqui hoje somos privilegiados. Às vezes nós não temos hoje um vício que nos prende lá fora, nós não temos, né, uma dificuldade física que nos impossibilita de estar aqui. Graças a Deus, Deus tem nos capacitado, tem nos dado força, porque até para a gente estar aqui hoje, foi vontade do Espírito Santo, foi a força que Ele nos trouxe até aqui. Porque Ele trouxe aqui para trazer uma palavra para nós, que nós possamos estar com o coração aberto. E essa é a minha gratidão a Deus, que eu quero deixar neste momento. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, uma palavra importante para os nossos corações, acompanhada de um testemunho de vida do nosso irmão Cláudio. Que Deus possa continuar abençoando grandemente a sua vida. E nós temos certeza que nós temos muito mais a agradecer ao Senhor por tudo que Ele já fez e irá fazer e por tudo que Ele é nas nossas vidas. Glória a Deus. Eu quero neste momento dar a oportunidade para o grupo de jovens estar louvando e adorando ao nome santo do Senhor.
Os jovens cumprimentam a igreja com a graça e a paz. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou,
Glória a Deus. Neste momento eu quero abrir a oportunidade para mais alguém que queira contar um testemunho nessa noite, algo que o Senhor tem abençoado. Se tiver alguém, dá um sinal com a mão. Já ouvimos um testemunho aqui. Pode ser que mais alguém queira testemunhar da parte do Senhor uma bênção. Amém. Se não temos, eu quero neste momento dar a oportunidade para nosso irmão Wagner Borges, que está nos trazendo também uma palavra da parte do Senhor. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a graça e a paz. Livro de Atos. Atos, capítulo 16. A partir do versículo 13. Atos 16, a partir do versículo 13. Glória a Deus. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres do que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu isso. E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, chamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não são lícito a receber nem participar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus. E outros presos
e escutavam. Somente até aqui. Glória a Deus. Logo no começo, Paulo e Silas, eles saíram para procurar lugar para orar. E eles oraram. Acharam as mulheres e no meio delas tinha uma que eles oraram e essa foi batizada. E logo em seguida, a primeira ouviu a sua pregação, mas logo em seguida, a segunda veio perseguir a Paulo e Silas. Veja como é que funciona na minha e na sua vida. Muitas vezes, alguém vai aceitar a nossa pregação, vai aceitar a nossa palavra de conselho para o seu coração, mas muitos vão se virar contra nós. Mas não desanima não, irmão. Aqui está um exemplo aqui, ó. Ele não desanimou, muito pelo contrário. Paulo sim se perturbou, mas ele não fez nenhum mal, ele fez o bem para aquela mulher. O mal que afligia ela, mas que dava lucro para os seus senhores, Paulo ele fez com que o poder de Deus, ele usou o nome do Senhor e expulsou aquele demônio daquela mulher. Eu creio que eu e você temos esse mesmo poder usando o nome do Senhor. Basta nós se dedicarmos mais à palavra dele, nos consagrarmos mais, fazer a vontade dele da maneira correta. E com tudo isso que aconteceu, eles não pararam. Eles foram humilhados, eles foram açoitados. Tudo pelo amor de Deus. Tudo por aquilo que eles têm feito, a vontade de Deus. Se a vontade de Deus que você tem feito você sofrer, continua. O que está para vir é maior do que aquilo que você está passando agora. Ninguém aqui, vou falar assim, não está com uma dívida, um problema na família. Sempre tem alguém que tem alguma coisa para resolver. Mas você já pensou em entregar na mão do Senhor, deixar a sua força humana de lado? Você já pensou nisso? Entregar na mão dele, deixar que ele faz? É só fazer isso que ele vai fazer aquilo que é necessário na sua vida. E apesar de tudo que aconteceu com Paulo e Silas, eles foram jogados numa prisão. Será que eles ficaram reclamando lá dentro? A Bíblia fala que, apesar de tudo isso, de ter pés e mãos amarrados juntos, eles continuavam louvando ao Senhor. Um virou para o outro e falou: o que nós vamos fazer? Você canta aí que eu adoro aqui. O que você tem feito? Você tem reclamado? Você tem murmurado? Tem dado certo? Minha moto esse dia fundiu o motor. O que eu fiz? Obrigado, Senhor. Que eu estava indo trabalhar, não aconteceu nada. O último dia do meu trabalho, foi que eu dei um testemunho aqui uma vez. O último dia do mês de trabalho, né? Se eu atrasasse, se eu chegasse atrasado do serviço, eu faltasse, eu perdia a minha cesta. Eu fui e voltei. Na volta, a moto estragou. É Deus me abençoando, que Ele sabe do meu compromisso com Ele. Eu não perdi a minha cesta, mas bem material. Isso aí a moto lá a gente arruma e não tem problema. Por quê? Eu confio no Senhor, naquilo que Ele pode fazer na minha vida. Enquanto você continuar no sonho e colocar tudo na mão dEle, nada de ruim vai acontecer. E Paulo e Silas, eles foram muito além disso. Enquanto eles cantavam, eles conseguiram, dentro daquele lugar que estava daquela cadeia, fazer com que aquele carcereiro se assustasse com o que estava acontecendo ali. Agora você acha que quando você abre a sua boca, será que é para abençoar? Para as pessoas olhar para você? Esse aí é um verdadeiro servo de Deus. Esse aí eu vou fazer o que ele faz? Ou você tem que abrir sua boca para se envergonhar onde você está? Tentaram envergonhar Paulo e Silas, mas o Deus que ele serve não permitiu. A sua reverência ao Senhor foi maior do que o diabo tentar fazer com que eles viessem envergonhados. O diabo passou vergonha, não foi só uma vez, foram duas. E perdeu também. Agora eu te pergunto, o que você tem feito para merecer? O nosso pastor falou aqui ontem, aquilo que aquele homem
da cruz do meio da cruz fez por você? Será que aquele sacrifício foi em vão? Para que hoje você viesse viver da maneira que você quer, não da maneira que Deus tem colocado no seu coração? Enquanto Paulo e Silas foram fiel, tudo de bom aconteceu com eles. Passaram por todo aquele sofrimento. Por meio de um carcereiro, toda a sua família foi salva. Quer dizer, por meio de 2 vidas, uma família inteira foi salva. Por quê? Pelo exemplo de fé que eles tinham, pelo Deus que eles serviam. Porque eles não fizeram, mesmo sofrendo dentro daquela prisão, eles não pararam de adorar o Senhor. Meu irmão, está doendo, está faltando dinheiro, adore o Senhor. Deus, eu não consigo, adore o Senhor. A minha esposa sabe, quando eu estou em casa, eu pego a minha caixinha de som, eu coloco louvor, eu coloco até alto, ela às vezes até fala para mim baixar. Eu não baixo, não, eu continuo ouvindo meus louvor. Tem um louvor que fala, tá? Tudo que você estiver fazendo, adora o Senhor. Eu não consigo ficar, às vezes eu estou em casa fazendo alguma coisa, eu tenho que estar ouvindo algum louvor. E eu vou fazendo e eu vou cantando junto. Às vezes até eu volto o louvor que eu gosto. Você vê, Paulo e Silas, eles cantaram, eles louvaram, adoraram o Senhor. Cadeias, correntes quebraram, porta de prisão se abriu. Imagina o que o poder da sua palavra, da sua oração não pode fazer na vida de alguém. Você já parou para pensar nisso? Mesmo que o seu irmão não sabe que você está orando por ele, ore pelo seu irmão, ore pelo seu pastor, ore pela sua igreja. Você não precisa saber o que o nosso pastor falou aqui, você não precisa saber o que está acontecendo. Você tem que orar. Você tem que orar por aquele um que está do seu lado aí. Você vai lá e você dá um abraço. Você não tem que saber o que está acontecendo na vida dele. Você tem que orar pelaquela vida. É só fazer isso que Deus vai se mover ainda mais na sua vida. Você acha que você é fraco, pequeno? Não, mas você, aos nossos olhos, nós olhando para o nosso irmão, podemos ver que ele é fraco, pequeno assim, mas aos olhos do Senhor, nós somos grande. Quanto maior for a sua fé, maior serão os milagres na sua vida. Paulo e Silas, eles não desistiram, porque eles confiavam no Deus que eles serviam. E não envergonharam o Deus que eles serviam. Não envergonharam de maneira nenhuma. Mesmo apanhando, acontecendo tudo o que aconteceu com eles, eles não negaram o Deus deles. Eles continuaram firmes e levando a palavra do Senhor para aqueles que necessitavam. Continue dessa mesma forma, meu irmão. Não pare, de jeito nenhum. Porque o que Deus tem para mim e para a sua vida é maior do que aquilo que nós achamos que vai acontecer. Continue firme, fiel ao Senhor, que eu sei que grandes coisas Ele vai fazer na minha e na sua vida. Não aqui somente na nossa igreja, do templo, mas aonde quer que nós entrarmos e sairmos do nosso trabalho, muitos olharão para nós e vão dizer: esse é o verdadeiro servo do Senhor. Continue firme e não envergonhando ao Senhor. Senhor, agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. As guerreiras em Cristo, com a oportunidade para louvar ao Senhor. Glória a Deus. E você, às vezes nós entramos na casa do Senhor por conta do nosso dia, muitas vezes atribulado, com grandes dificuldades, viemos meio brocochô, né, meio cabisbaixo. E a palavra do Senhor vem dizendo para nós que Ele está conosco em todos os momentos. Devemos erguer a nossa cabeça, confiar no Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz que quando nós entrarmos na presença dEle, quando nós orarmos ao Senhor, nós temos que já fazer isso acreditando com a certeza da vitória do Senhor para as nossas vidas. Então você que está aqui nessa noite, continue acreditando, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para realizar na sua vida. Te adorar, Senhor.
vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és, e meu louvor receber. Sou pequeno, então falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com teu sangue remidor, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Então falho, sou pequeno, então falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com seu sangue remidor, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.
A graça e paz mais uma vez, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor com o nosso Deus e com as nossas ofertas. Quem for dizimar ou quem já dizimou pelo aplicativo, se mantenha aqui na minha direita, por favor. E quem for ofertar no aplicativo da nossa igreja, na laterais da nossa igreja tem o nosso QR Code. Fique à vontade para ofertar por aí, tá bom? Convido aqui a Emily, diaconisa Emily, para estar louvando o nome santo do Senhor enquanto nós adoramos com o nosso dízimo e com nossas ofertas. Lá em Coríntios vai nos dizer que aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Que aquele que semeia muito, muito vão colher também. Amém? Vamos ofertar com alegria na casa do Senhor. Esse é um momento também de adoração ao Senhor. Oferte com alegria. Pegue sua oferta. O presbítero Crito vai estar recebendo o dízimo dos irmãos. E vocês adorem com alegria. Amém? Oi, irmão, desculpa, esqueci, ó. Eu vou orar, tá bom, para Deus abençoar as ofertas dos irmãos. Oremos, maravilhoso Deus, aqui estão, ó Pai, o teu povo, Deus, que vai dizimar, ó Pai, e ofertar na tua casa, Senhor. Vem de encontro, ó Pai, a cada um, Senhor, que o Senhor nunca deixe faltar no seu celeiro, ó Pai. Estende, Senhor, as tuas mãos, ó Deus, na vida de cada um essa noite, ó Pai, para que eles venham, Senhor, cada dia mais, ó Deus, ser abençoado pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. A graça e paz, irmãos. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver que há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel.
ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro vir. Quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Convido aqui as crianças para vir aqui na frente junto com a tia. A Larissa vai estar orando, apresentando o culto das crianças e o culto aqui embaixo nessa noite. Graças e paz. Oremos, Senhor, meu Deus, abençoe a aula que a professora Adriele vai estar dando. Abençoe aqui o culto aqui embaixo, em nome de Jesus, amém. Calma aí, Larissa, vamos fazer do jeito correto novamente. A igreja se levanta. Glória a Deus. Ora novamente, Larissa. Graças e paz. Oremos, Senhor, meu Deus, abençoe a aulinha que a professora Adriele vai estar dando lá em cima e abençoe o culto aqui embaixo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor pela vida dessas crianças. Aleluia. Aproveitando já que você está em pé nesta noite, abra a vossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5 e versículo 21. Marcos, capítulo 5 e versículo 21. Todos encontraram? E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo, prostou-se aos seus pés e rogar-lhes muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sara e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muito médico, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. E isso antes de indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou em suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe cercou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal.
E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizem que me tocou? E ele olhou em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temeu e tremendo aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Maravilhoso Deus, aqui, ó Pai, estou na tua santa presença, ó Pai, novamente, Senhor, fazendo uso, ó Pai, dessa tribuna nessa noite, ó Pai. Vem, Senhor, sobre a minha vida nesse momento, ó Pai, falar, Senhor, a essa igreja, Senhor, ao coração do teu povo nessa noite, Deus. Me usa, ó Pai, nessa noite como canal de bênção, Senhor, para cada coração, ó Deus, que está aqui nessa noite, Deus. Eu não sei, ó Pai, o que tu vai, ó Deus, falar, Senhor, mas eu creio, ó Pai, que eu quero ouvir a tua palavra grandemente nesse lugar, ó Deus. Isso eu te peço, ó Pai, em nome do Pai, Senhor, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sente nessa noite adorando o nome do Senhor. Essa palavra é muito conhecida de muita gente que estão aqui. Talvez vocês conheçam mais do que eu essa palavra. Nós vamos falar de uma mulher que há 12 anos ela havia cometido sobre um fluxo de sangue sobre a sua vida. As dificuldades dessa mulher, ela tinha perdido tudo através dessa enfermidade. Eu vou dizer para vocês que o tempo de hoje também para a nossa vida, nós vemos que está muito complicado. Tem muitas levantes sobre a nossa vida, muitas lutas e guerras que não cessam sobre a nossa vida. Nós ficamos tristes, cabisbaixo, nós ficamos pensativos naquilo que nós vamos fazer. O dia de hoje para nós cristãos está muito difícil. Nós vemos que nós matamos um leão por dia. E o leão nunca acaba de vir sobre a nossa vida. Nós continuamos matando, Claudinho. Isso é a vida do cristão. Nunca parar de lutar. Mas quando a vitória vir, vem no final das nossas lutas. E Deus vai trazer a vitória para cada um de nós. Vemos que essa mulher, há 12 anos ela vinha sofrendo por essa enfermidade. E para essa mulher, ela não podia sair perante a população, perante a rua, que ela proibido através dessa enfermidade que essa mulher tinha cometido. Talvez nesse tempo que essa mulher se acometeu dessa enfermidade, ficava escondida em algum lugar, para ninguém chegar nela e acusar de alguma outra coisa, ou talvez ferira por causa da sua enfermidade. Mas a palavra diz que essa mulher, através de ouvir que Jesus ia passar por aquele lugar, reacendeu a chama do Espírito Santo sobre a sua vida novamente. Nós vemos, Claudinho, que ela não tinha mais vida. Ela perdeu tudo com todos os médicos. De tudo que ela tinha foi embora através dessa enfermidade. Talvez tenha alguém aqui enfermo, está passando por situações complicadas, aonde médico não dá diagnóstico, aonde médico fala e nada se resolve. Alguém esteja passando por isso. Mas eu quero dizer que a última palavra nessa noite não é a de médico, mas sim a de Jesus, que está presente sobre esse lugar. Se o médico decretou, ei, está acabado, não. Nós temos que crer no milagre do mestre que está aqui hoje. Nós vemos um exemplo simples. Manuel sofreu um acidente, está na UTI, gravemente ferido. Parece que o crente é evidente. Não tem mais saída para Manuel. Ele não vai sair mais desse negócio. Hoje nós pensamos desse jeito, Davi. Já dá a sentença do cidadão lá no hospital. Mas verdadeiramente o que nós devemos pensar é: eu tenho um Deus, eu sirvo um Deus que tudo pode, e Ele pode realizar milagres sobre a nossa vida. Passamos por momentos difíceis. Não acreditamos mais, Pebistre do Creito,
que Deus realiza milagre no nosso meio. Não vemos mais milagre no nosso meio, Claudinho. Por quê? Nós não cremos mais. Nós não cremos mais que Deus pode curar um paralítico, o paralítico sair daqui correndo. Nós não cremos mais que Deus pode restaurar a visão de alguém voltar a enxergar novamente. É isso que está acontecendo na nossa vida, de tantas lutas que nós passamos, por tanto obstáculo que nós passamos, não acreditamos mais que Deus pode fazer maravilha no nosso meio. Mas aquela mulher mesmo sofrendo, mesmo desenganada pelo médico, ela ouviu falar o nome do mestre. E através da sua fé, ela creu que mesmo tocando em Jesus, ela seria transformada. Essa mulher começou, ou talvez ela se disfarçou de alguma coisa para ninguém ver ela no meio da multidão. Talvez ela pensou dessa maneira: se eu ficar aqui eu vou morrer. E se eu for também, talvez eu morra, mas eu morra lutando. Mas se eu encontrar com o mestre, eu vou ter uma transformação de vida, porque ela creu que ao tocar na veste de Jesus, ela sararia daquele mal. A mulher vai rompendo a multidão, vai rompendo os obstáculos. Ela teve um foco, e o foco dela era chegar até Jesus. Talvez nós estamos precisando de milagres, nós estamos precisando de cura, Davi, mas nós não rompemos a multidão, mas nós não rompemos o cansaço do dia a dia para obter esses milagres. Queremos que o milagre chegue em nossa vida, mas nós não rompemos o obstáculo para chegar até Jesus. Nós vemos que para ter o milagre, a mulher precisou romper o obstáculo que estava diante dela. Qual o milagre que você precisa nessa noite? Será que você está disposto a romper o milagre e trocar nas vestes do Senhor nessa noite? Talvez o milagre, a multidão na nossa vida seja o cansaço. Talvez o milagre na nossa vida seja aquilo que nós estamos cometendo de errado, que nós não temos força para chegar até o mestre. Mas aquela mulher, através de ouvir que Jesus ia passar por aquele lugar, a fé dela reacendeu novamente dentro dela, e ela teve força, ela teve coragem, e rompeu a multidão e chegou diante do mestre. Imagina aquela mulher sem força, Cláudio, a multidão apertando Jesus, o empurra-purra danado naquele lugar, e a mulher querendo alcançar as vestes de Jesus, e a multidão empurrando. Olha a situação, olha o problema que estava diante dessa mulher. Se ela tivesse desistido, o que tinha acontecido? Ela ia padecer daquele jeito, com o mesmo problema que ela estava. Não adiantou chegar no meio da multidão, não adiantava ela crer que o milagre acontecia ao tocar na veste de Jesus, se ela não tivesse força para alcançar as vestes do mestre. Hoje em dia nós estamos desse jeito. Se nós tentamos uma e duas vezes e não deu certo, nós desistimos. Nós desistimos. Talvez nós estamos falando: Jesus não ouve mais as minhas orações, Jesus não ouve mais aquilo que eu digo para Ele. Talvez nós queremos um milagre dentro da nossa casa. Meus filhos estão na droga, meus filhos estão na bebida, mas quando chega o dia de buscar a Jesus, o cansaço toma conta. Talvez o teu milagre seja o dia que você ficou em casa. Talvez o teu milagre foi o dia que você ficou em casa, através do cansaço. É verdade. Nós precisamos romper os obstáculos da nossa vida para alcançar o milagre sobre a nossa vida. Se você não lutar pelo aquilo que você quer, desculpa, ninguém vai lutar por você. Quer milagre? Rompa as barreiras. Quer milagre? Rompe a multidão nessa noite. Deixa o Espírito
Espírito Santo reacender tua fé nessa noite. E vem alcançar o milagre na presença do Senhor. Jesus está passando neste lugar nessa noite, mas através de você o milagre vai acontecer. Eu creio que o Senhor pode curar a enfermidade. Eu creio que o Senhor pode restaurar a visão, pode pôr um paralítico para andar no nosso meio. Mas você também tem que crer que Deus vai operar milagres sobre a tua vida. Nós vemos, tinha um moço em um tanque. Não falo o nome, mas se eu não me engano ele tinha 28 anos naquele lugar. E a história nos diz que Jesus estava descendo a Jerusalém. Tinha uma festa em Jerusalém, Jesus foi convidado. E ele estava descendo a Jerusalém. E decidiu entrar naquele lugar. A história nos conta que tinha 5 alpendres cheios de enfermos. Olha a situação do lugar. Talvez aqui tenha muito alguém com enfermidade. Entrou muita gente aqui enfermo, mas eu creio que vai sair diferente. Jesus entra sobre aquele lugar. E a história nos diz que tinha um tanque no meio daquele lugar e tinha várias pessoas em volta do tanque. E esse paralítico estava à volta do tanque. E quando o anjo descia, movimentava as águas, alguém descia e seria sarado. Até eu que sou mais besta, se o anjo descesse, era o primeiro a ser pulado. Eu não ia empurrar ninguém. Mas ele estava naquele lugar 28 anos, olha a situação. Esperando o anjo descer de tempos em tempos, movimentar a água e alguém pular e ser curado. Mas nessa noite, escutem, nós não precisamos de anjo movimentar a água, porque Jesus já entrou nesse lugar e vai fazer o milagre sobre a tua vida. Jesus tem uma direção certa nessa noite. Talvez você entrou aqui desenganado, dizendo: eu vou desistir se o Senhor não falar comigo. Mas eu creio que durante o culto o Senhor já tem falado ao teu coração. Essa é a tua noite. Essa é a tua noite do milagre. Recebe o milagre do Senhor nessa noite. Jesus se encontrou com aquele homem, Cláudio. Olha o que Jesus fez. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Quero, mas não tem ninguém que me coloque no tanque. Vou perguntar novamente: quer ser curado? O Senhor está te perguntando: quer ser curado? Presbítero Creito, muita gente tão enfermo, mas alguém não quer cura. Eles estão vendo o dono do milagre, mas eles não quer cura. Eles sabem quem é que traz o milagre, mas ele não quer cura. E Jesus pergunta: ei, você quer ser curado? Jesus é obediente. Se você quer, ele vai te curar. Se você quer, ele vai fazer um milagre na tua vida. Mas infelizmente tem gente que não quer. Quer permanecer naquele negócio. Não quer sair. Não quer ser transformado, Gustavo. Mas quando essa mulher teve um encontro com Jesus, houve transformação. Quando nós temos um encontro com Cristo, há transformação na nossa vida. E nessa noite é noite de transformação em vida de alguém. Nessa noite é noite de restauração na vida de alguém. Se você crê ou não, Deus está trabalhando no nosso meio. E milagre não é para quem crê. Milagre é para quem crê no nome santo do Senhor. Glória a Deus. Nós não sabemos o poder que tem a adoração de um crente. Vaguinho trouxe a palavra aqui, Paulo e Silas. É muito forte essa palavra. Aonde Paulo e Silas estavam fazendo a obra do Senhor. E eles expulsaram o espírito de adivinho da vida de alguém. E os seus senhores não gostou daquilo que eles fizeram. Naquele momento ouviram aquilo lá e prenderam Paulo e Silas.
Presta atenção. Paulo e Silas entrou na prisão com um couro quente. O que é um couro quente? Já foi chicoteado. Levaram uma surra e jogaram ele dentro da prisão. Aí nós estamos orando ao Senhor, pedindo água ao Senhor. E nós não recebemos, presbítero Wesley. E a questão é, por que, Senhor, tu não faz isso na minha vida? Por que, Deus, eu te peço, o Senhor não me escuta? Por que, Deus, eu dobro todo o meu joelho de madrugada e nada acontece na minha vida? Paulo e Silas apanharam, foram surrados e não perguntaram o porquê daquilo. Talvez o nosso problema é os porquês das nossas vidas. Vamos te deixar perguntar o porquê e adorar o nome santo do Senhor. Paulo e Silas não perguntou o porquê estava acontecendo. Eles apenas adoraram o nome de Deus. E quando eles adoraram, Deus fez um mover sobre aquele lugar. As portas das prisões foram arrebentadas. Vida foi salva sobre aquele lugar. Não pergunta o Senhor por que isso está acontecendo. Abre a tua boca nessa noite e começa a adorar o nome santo do Senhor. Se o milagre não chegou na tua vida, adora o nome santo do Senhor. Adora antecipado que o milagre vai chegar sobre a tua vida. Deus está disposto a fazer o milagre acontecer sobre a minha e a tua vida. Mas depende de mim e de você. Nós vimos outra história linda na Bíblia, o cego de Jericó, aonde Jesus estava passando por aquele lugar. E ele ouviu alguém falar que Jesus, Claudinho, estava passando em Jericó e ele estava à beira da estrada. Ele era cego, mas o ouvido dele era bom. Ele sabia quem era Jesus. Ele já sabia a linhagem que Jesus tinha vindo. A multidão ia passando com Jesus. E ele imediatamente usou a sua fé e não ficou calado. Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão, ouvindo aquilo, impediram dele gritar: ei, cala a tua boca, para de incomodar. Talvez nós estamos gritando, clamando pelo nosso milagre nessa noite, mas alguém chega na nossa frente e nos impede de nós adorarmos o nome santo do Senhor. Nos impede de nós clamar o nome santo do Senhor. Mas quando aqueles homens disseram: ei, cala a boca, está incomodando, ele começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele gritava alto, Jesus ouviu: ei, tem alguém me chamando. Jesus ouviu o clamor do cego Bartimeu. Talvez nessa noite está faltando você clamar o nome do Senhor. Ah, eu estou clamando, mas está baixo ainda. Você precisa rasgar o coração para o mestre ouvir o teu clamor, para o mestre ouvir a tua necessidade. O mestre ouviu a necessidade de Bartimeu e foi de encontro a Bartimeu e houve milagre naquele lugar. Clama o nome de Jesus. Se você incomoda ou não, continua clamando. Porque só você e Deus sabe o que você precisa. Só você sabe o milagre que você precisa. Muita gente vai vir na tua direção e pedir que o milagre aconteça. É verdade. Muita gente vai te impedir de chegar até o milagre. Mas a atitude nessa noite é tua. Se você quer chegar ou não. Se você quer vir até o dono do milagre ou não. João, ele está de braços abertos a fazer milagre nessa noite. A última palavra nessa noite é dele. Não é de Lula, não é de Jair Bolsonaro, não é de médico, mas é de Deus.
que decreta a vitória a Ele. A tua situação para você é complicado. Não tem ninguém que ajude você a passar por esse processo. Deus tem sondado o teu coração. Deus tem visto as tuas lágrimas. Deus tem visto as tuas orações na madrugada, que não é fácil. Deus tem ouvido o teu... Mas Deus sabe a hora certa de atuar sobre a tua vida. Talvez você está falando, está demorando, Senhor. Eu não vou aguentar. Mas eu creio que Deus falou, o teu coração continua mais um pouco. Persevera, eu estou contigo. Não é o momento de eu agir sobre a tua vida. Tem mais coisas para acontecer na tua vida. Continua perseverando. Continua buscando a minha presença. Continua na minha face, que eu vou mover céu e terra a teu favor. Continua. Não deixa de clamar. Mesmo no meio das necessidades. Tinha uma viúva na Bíblia, que ela tinha perdido o seu marido e estava indo sepultar o seu filho. O momento era de choro. O momento era de tristeza, Maurício. Mas no caminho, eu vou falar aqui na nossa linguagem de hoje, do cemitério, estava vindo em direção a ela a vida. Talvez nós estamos falando, Deus, eu não consigo mais. Sem o Senhor eu vou desistir de tudo. Mas o dono da vida está vindo em direção a nós. E aquele ambiente que era de tristeza, que era de morte, se transformou em ambiente de alegria, de adoração ao nome do Senhor. Deus está indo de encontro à tua casa. Talvez na tua casa tenha um motivo de tristeza, tem motivo de enfermidade, mas o dono da alegria está indo em direção lá. Tem milagre. E essa mulher rompeu a multidão, Davi. Tocou na orla do mestre. E pela fé dessa mulher, ela foi curada daquele mal. Só de crer em tocar na orla de Jesus. Se você também crê nessa noite em tocar só no fio da orla de Jesus, milagres vão acontecer na tua vida. Talvez quando essa mulher recebeu o milagre, Maurício, voltou no meio da população, sorriso no canto do rosto. E alguém pergunta para ela: ei, o que foi que aconteceu? Ela vai dizer desse jeito: encontrei o dono da vida. Eu encontrei um homem que transforma. Eu encontrei alguém que faz tudo novo novamente. Eu encontrei o meu milagre. Aquela mulher voltou sorridente novamente, alegre com aquilo que tinha acontecido. Mas o mestre diz: vai, a tua fé te salvou. Você não pode contar com a minha fé para você ser curado. Talvez não chegou o milagre na tua vida ainda, porque você não crê naquilo que o Senhor pode fazer no nosso meio. Os problemas estão acontecendo em nossas vidas. Nós ficamos cegos, presbítero Maurício. Tem situações que se levantam sobre as nossas vidas, que nós não cremos mais que Deus está com as suas mãos estendidas sobre nós.
Às vezes nós desistimos nos últimos minutos que Deus queira nos abençoar. Nós não temos mais força mais para continuarmos. Nós não temos mais força mais para perseverar na presença de Deus. Nessa noite eu te digo, mesmo fraco, mesmo sem força, continua buscando o dono do milagre. E nesse mesmo texto, nós vemos Jairo chegando até a presença do mestre também, pedindo para ele ir até o seu lar, para impor só suas mãos sobre a vida de sua filha e ela ser curada. Talvez alguém vai receber o milagre primeiro do que você, mas se alegra pela vida do irmão. Se alegra pela vida do teu irmão nessa noite. Que milagre vai acontecer sobre a tua vida. Talvez o teu momento não seja hoje, mas pode ser amanhã. Talvez o teu não pode ser amanhã, mas pode ser depois. Continua perseverando na presença de Deus. Continua em busca do teu milagre nessa noite. Se coloque de pé. Se coloca de pé nessa noite. Eu convido a Juliana nesse momento. Prepara um louvor, Juliana. Nós vamos entoar o nome santo do Senhor. Tá sem voz? Quem quer louvar o nome do Senhor? Vem você, Amanda. Deus vai trabalhar através desse louvor. Ele já está trabalhando nessa noite. Se você não sabe cantar, clama o nome santo do Senhor. Clama para o teu milagre chegar na tua vida. Ei, meu irmão, essa palavra é verdadeira. Se você não consegue clamar, louva. Só você sabe o que você precisa. Eu não sei o que você está necessitando. Eu não sei o que você está buscando na presença do Senhor. Eu não sei como você adentrou aqui na presença de Deus. Talvez você entrou aqui querendo desistir de tudo, mas nessa noite não é momento de desistir. É momento de continuar perseverando na presença dEle. É momento de milagre. Se você não precisa de milagre, ora por alguém que precisa. Mas não fica com a tua boca fechada. Curve a sua cabeça. Começa a clamar o nome santo do Senhor. Ora. Ora com fé que o milagre vai acontecer na tua vida. Meu Deus. Aqui está o teu povo, Deus, na tua presença. Eu não sei, ó Pai, o que eles vieram fazer nessa noite. Se foi te adorar, Senhor, recebe, Deus, como cheiro suave nas tuas narinas, Deus. Se eles vieram buscar algo de ti, Senhor, libera nessa noite. Faz a tua vontade, Senhor, em vida nesse lugar, ó Deus. Só tu sabes, Senhor, os corações que estão aqui, ó Pai. Vem, Senhor, trabalhar, Senhor, através da necessidade nessa noite, Pai. Se for libertação, liberta, ó Deus. Se for cura, ó Pai, eu creio nessa noite que o Senhor vai curar, Senhor. Oh, aleluia, ó Pai, se Ele veio buscar, ó Pai, pelo ente querido, ó Deus, eu creio, ó Deus, que o Senhor está indo, ó Pai, nesse exato momento visitar, ó Deus, e fazer milagres sobre aquele lugar, ó Pai. Vem, Senhor, de encontro, ó Pai, aos cansados nessa noite, aqueles que estão fadigados, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, restaurar a força, ó Deus, neste lugar, Pai. Eu creio, Senhor, no Teu poder, ó Deus. Nós cremos, Senhor, no Teu milagre, Deus.
Como o cego Bartimeu clamou, ó Pai, nós estamos clamando, ó Pai, pelo nosso milagre nessa noite, Deus. Oh, aleluia, ó Deus, vai de encontro, ó Pai. Enfermidade, Deus, aonde o médico não pode ir, ó Deus, vai tocando nessa noite, Senhor. Vá, Senhor, operando, ó Pai, milagre nessa noite, Pai. Eles creem, Senhor, que o Senhor pode fazer, Senhor. Ele crê, ó Pai, que o Senhor pode curar, Senhor. Vai trabalhando, ó Pai. Vai fazendo a tua vontade no meio do teu povo, ó Deus. Talvez nessa noite foi difícil eles chegar até aqui, ó Pai, mas o Senhor trouxe, Senhor, e faz, Senhor, maravilha, Senhor, em vida nesse lugar, nessa noite, Deus. Saia daqui fortalecido nessa noite. Se você não quer que o dono da cura está nesse lugar, não tem problema. Tem alguém que está crendo nessa noite, e eu creio que ele vai receber aquilo que o Senhor veio trazer nessa noite, e o Senhor vai distribuir nessa noite em tuas mãos. Eu creio que Deus não vai despedir ninguém com a mão vazia nessa noite. Adora o nome do Senhor, clama o nome do Senhor. Não entra nesse lugar, não fica sem clamar. Ele quer ouvir o teu clamor nessa noite, para milagre acontecer na tua vida. És o meu nada é Aleluias, glória a Deus. Podem tomar assento, igreja, que você venha tomar posse dessa palavra. Basta você somente crer, como Jesus disse àquela mulher: a tua fé te salvou. Então, através da sua fé, muralhas, montes podem ser transportados. Basta você somente crer. Então tome posse dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amados, já estamos caminhando para o término do nosso culto. Eu vou estar passando os avisos concernente à nossa semana. Quero já estar justificando a ausência do nosso pastor presidente, pastor Marcos. Ele está viajando, ele foi para Pirapozinho ali, juntamente com alguns irmãos que o acompanham. Provavelmente você está sentindo a falta do Tiago, do Claudemir aí, que eles estão acompanhando o pastor Marcos, a qual eles estão de viagem. Amanhã, a partir das 2h30, nós temos a nossa tarde da bênção, na direção da missionária Natália, juntamente com as irmãs. Não é a missionária Natália? Oi? Ah, tá. Então, vai ter a tarde da bênção mesmo assim? Não? Então, amanhã não tem tarde da bênção, irmãos. Então, terça-feira, nosso culto de ensino da palavra. A partir das 7:45, nós temos nosso período de oração. 8 horas, então, nós iniciamos depois com o nosso culto de ensino. Quarta-feira, nós temos as Guerreiras em Cristo, onde você, irmã, que não faz parte, você tem a oportunidade de estar participando juntamente com elas aí, ensaiando nas quarta-feira, a partir das 7h30. Quinta-feira, nossa quinta-feira da vitória, onde Deus tem falado poderosamente aí em nosso meio, onde também muitos talentos têm sido descobertos. Você que talvez pense, eu quero ser um pregador, eu quero louvar, venha nas quinta-feiras aí que nós vamos estar usando você aí, onde nós estamos descobrindo os talentos para a obra e para a casa do Senhor. Sábado, temos nosso encontro de casais aí, a diaconisa Sandra, o presbítero Maurício estão na direção deste trabalho, juntamente com o presbítero Francis e a diaconisa Sheila. Ainda dá tempo? Já foram encerradas então as inscrições. Se você se inscreveu,
você vai ter a oportunidade de estar participando aí deste grande evento. E também após o evento vai ter aí um rodízio de pizza, onde você vai estar degustando aí dessas pizzas. Você que não se inscreveu, ano que vem você vai ter a oportunidade de estar se inscrevendo. Também, não neste sábado, não, perdão, irmão, isso daí vai ser no último sábado deste mês, onde ali nós vamos estar comemorando 19 anos da igreja ali do Eldorado. Então vai ser dia 25 de outubro, vai ser o último sábado deste mês. A partir das 7h30 nós estaremos lá, juntamente com o pastor Paulo, louvando, adorando ao Senhor pelo 19º aniversário ali do Templo do Eldorado. Vem aí também o encontro dos varões do RAD, que vai ser realizado em novembro. E também os jovens, vai estar também no mesmo mês de novembro lá. A Umadempev vai estar no dia 8 e 9, vai ser sábado e domingo. Os jovens aí vão estar fazendo o seu trabalho, onde eles têm como tema, guarda os que tem, para que ninguém tome a sua coroa, está lá em Apocalipse. Sejam bem-vindos. Irmãos, há alguns pedidos, alguns avisos aqui e pedidos aqui. A missionária Natália. Não, é que ela está avisando aqui, eu não tinha percebido. Perdão, missionária, que amanhã não vai ter a tarde da bênção. Também há um aviso para aqueles que não tomou ceia após o culto. Presbítero Maurício, juntamente com a diaconisa Sandra, e eles vão estar servindo ceia. Se porventura você não tomou, você se dirige aqui à frente depois, que ele vai estar te orientando aí como está participando. Irmãos, só para confirmar, quem aqui em nosso meio nessa noite não tomou ceia? Erga sua mão só para nós já ter uma notificação. A nossa irmã Tânia, 3, 4, 5 pessoas, Maurício, só para ele já agilizar depois, ficar mais fácil. Então, após o culto, vocês já se dirijam aqui à frente, que ele vai estar servindo ceia juntamente com a diaconisa Sandra. Há também um pedido de oração aqui. A irmã Iracema e a irmã Irene, ela pede oração e por isso ela justifica a ausência dela no culto dessa noite. Também o diácono Almir, juntamente com a família, eles estão de viagem. E também há um pedido de oração. O irmão Wesley pede oração para sua família. A Sabrina, a Ana Júlia e o Cláudio. Esse é o Cláudio pai. É o Cláudio pai que está precisando. Então nós vamos estar orando aí pela família do Wesley. E também nós vamos estar orando nessa noite pelo Igor, a qual fez aniversário sexta-feira. Por isso havia uma fumaça estranha ali para o lado do Santo Antônio ali, né? Fizeram o holocausto, eu só estava na intercessão só. Vem aqui à frente, Igor. Nós vamos estar orando por você neste momento. Vamos se colocar de pé, igreja, neste momento. Vamos estar... aos irmãos que fazem parte do RAD, amanhã ensaio geral lá no Zé Menino, a partir das 8 horas, lá no Zé Menino. Gostaria de estar pedindo ao presbítero Cleito para fazer imposição sobre o Igor e ao presbítero Maurício para dirigir essa oração final. Graça e paz, igreja. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, soberano, eterno e glorioso. Pai, nós te louvamos, ó Deus querido, e te agradecemos, ó Pai, por esta noite gloriosa, a qual o Senhor tem usado o teu servo para falar com a sua igreja, Pai. Muito obrigado, Deus querido, pela vida de cada servo seu que aqui está, meu Senhor. Eu peço que o Senhor continue abençoando e guardando cada vida, Pai. Oro também, ó Deus, pelas pessoas que estão enfermas, ó Deus querido. Pai, eu peço que o Senhor coloque as suas mãos santas e poderosas sobre cada um deles. Que eles não venham se perder, meu Pai, que o Senhor guarde de todo o mal, Pai. Senhor, por aqueles também que estão perdidos, Pai, pelo caminho, eu peço que o Senhor traga de volta para o seu rebanho. Peço a Deus querido que o Senhor abençoe, Senhor, aqueles que têm colocado a fé no Senhor, ó Pai querido. Aqui neste lugar tem pessoas que clamam por Ti, pela Sua presença e pelo Seu amor, Pai. Pedimos a Ti, ó Deus querido, que o Senhor continue cuidando cada família, Pai. Cada lar, cada trabalho, cada sonho, meu Pai. Ó Deus, em o nome de Jesus. Também oro neste momento pela vida do Igor, ó Pai querido, a qual o Senhor tem presenteado com mais um ano de vida. Eu peço que o Senhor guie, Senhor, os seus passos e os seus caminhos, abençoando e livrando de todo
do mal, Pai, e prosperando a sua vida, ó Deus querido. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu neste lugar. Eu creio que houve milagre nesta noite, que o Senhor operou grandemente no meio desse povo, e que o Senhor continue guardando a cada um de nós. Senhor, guarda também aqueles que foram a Pirapozinho, nosso pastor, e os irmãos que estão com eles, ó Pai. Guarda, Senhor, na volta ao regresso ao lar, ó Pai, e que nada de mal aconteça, Pai. Deus querido, se o Senhor não voltar ainda por esta noite, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Pai, de vitórias em o nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo, e todos nós dizemos amém. Parabéns pra você nessa